Candidato, com relação à educação, o senhor saiu do PMDB por diversos motivos, né? Um deles é esse que o senhor citou. Agora, com relação à educação, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do que está aí hoje, né? O que precisa ser mudado, o que o senhor mudaria, o que o senhor vai mudar quando, se for eleito governador? Bom, primeiro eu devolveria a Secretaria de Educação a educadores, né? A educadores, porque ela é tomada por aparelho, como foi agora. Veja o absurdo. Quem é que fez aquela prática de sumir toneladas de documentos na Secretaria de Educação? Foi algum professor de carreira? Não, foi algum cargo político que foi colocado lá. Eu devolveria a educação para quem de direito, aqueles que professam, que têm alguma coisa a dizer. Então, este é o primeiro passo. Já tem o nome para a secretaria? Não, não tem nomes, mas seguramente será o Partido Verde. Nesse aspecto, vocês me dão... Ele é o partido que tem mais condições de governar esse Estado. Sabe por quê? Os outros, não sei se tem nome ou teriam. Eles são obrigados a governar com os 14 partidos que fazem a sua aliança. Nós governamos a partir do Partido Verde com toda a sociedade. Nós vamos ficar entrincheirados com a sociedade civil, vamos buscar no magistério, seja ele público, privado, o que há de melhor. Então não há nomes. Nós temos liberdade para escolher o que os outros partidos não têm. E, candidatos, em suas propostas, o senhor fala que em seu governo, por ano, 10% das escolas do Estado sejam integralizadas. Perfeito. Como? Muito tranquilo. Vou te explicar. Nós queremos o homem e a mulher integrais. E também propugnamos pela educação integral, que necessariamente não é a escola integral. A educação integral é o contraturno. Então nós temos, se eu não me engano, 2.100 escolas públicas, e a ideia do Partido Verde é integralizar 10% a cada ano por um projeto de lei. Vai muito além do meu... 10 anos, candidato. Isso, muito além do meu governo, mas nós mandaríamos um projeto de lei, os deputados de bem que estão lá... Mas para quem prioriza a educação, 10 anos é muito tempo, não é? Não, porque você também não pode ser demagogo, né? Você faz aquilo que é possível ser feito. Que eu podia dizer, sabe o que é integralizar 2.100 escolas em 4 anos? Isso é impossível, porque tem que ter dinheiro, tem que ter... Então, eu estou dando uma proposta factível. Seriam todos os governos que se sucederiam, em 10 anos teríamos todas as escolas do Paraná com ensino integralizado. Não a escola necessariamente, mas pelo menos com contraturno, a educação em tempo integral. Então isso seria factível e não utópico. Quantos professores teriam que ser contratados, então? Pois é, isso também entra. Hoje nós, salvo engano, temos 98.000 professores na rede. Isso considerando os ativos e inativos. Exato, mas na verdade não seria só a necessidade de professores, você poderia fazer remanejamentos. Por exemplo, nós temos a Secretaria de Cultura, que tem a Biblioteca Cidadã. Então, não seriam necessariamente professores, poderiam trabalhar com a questão cultural nas bibliotecas, com o cinema, com o movimento escoteiro, com o Rotary, com grupos de jovens das instituições não governamentais. Mas uma das críticas do setor hoje, né? Vários setores dentro do setor educacional, é que é preciso contratar imediatamente por concurso, né? Sim. Precisa fazer concurso. O senhor está falando aí de um mix de secretarias, Secretaria de Cultura, por exemplo. Não deve ser priorizada a abertura de concurso para a Secretaria de Educação? Não, sem dúvida. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Né? Quer dizer, então vamos por partes. Você mesmo dá a resposta do porquê que não pode ser para já. Quer dizer, porque precisa viabilizar os concursos públicos e tal, para os professores do magistério, para repor imediatamente e para aquelas escolas que forem integralizadas. Agora, necessariamente, a proposta do partido não é o prédio integral, a menina e o menino, senão eles perdem a alegria de aprender. Quer dizer, nós queremos que ele vá lá praticar esporte. Por que este professor de educação física não pode ser da Secretaria de Esporte, desde que contratado por concurso? Então, é o contraturno, não é ficar 24 horas dentro de uma sala de aula. O período normal de aula, o período pela manhã ou à tarde, dependendo da opção, e o outro período é um contraturno que pode aplicar dentro e fora. Agora, no que tange a professores, por concurso público na Secretaria de Educação. Mas é possível fazer teatro com o corpo do Teatro Guaíra, desde que seja do Estado ou da biblioteca, em contraturno.
Candidato, o programa do Partido Verde prioriza a educação básica em detrimento da educação de nível superior. Por isso que o senhor pretende federalizar? O senhor vai sugerir a federalização das universidades? Isso faz parte do meu programa. O Partido Verde opta sempre pelo poder local. E eu até vou dar uma sugestão. A origem etimológica da palavra polis é relacionamento urbano. Por isso a política é eminentemente cidadã. Porque ela vem da cidade, para a cidade, foi feita na cidade. Ninguém mora no Paraná. Nós moramos em um dos 399 municípios ou 399 cidades que compõem o estado do Paraná, que está da República do Brasil. Então, o que eu quero dizer para você é que o relacionamento urbano, a origem etimológica da palavra política é polis. Quando nos tornamos desinteressados do processo político, é que surgem os oportunistas, os fisiológicos, que quando querem não sabem legislar e ou governar. E quando sabem não podem, porque quem bancou as suas campanhas para o legislativo ou executivo não permite que eles, com 2 L's, sejam eles mesmos. Então, nós optamos pelo poder local. Agora veja a autofagia desse Estado. O Paraná, acho que só empata com São Paulo, perde fragorosamente para o Rio Grande do Sul. É o estado que mais tem universidade estadual. E, inclusive, entre aspas, inconstitucional. Porque a Constituição diz que o ensino superior é de responsabilidade da União. Então, o que é que eu proponho, democraticamente? Fazer moções políticas, porque não depende de nós, para federalizar as universidades, com todos os requisitos que tem uma universidade federal como a do Paraná, ou como a UTFPR, lá de Curitiba, antiga escola técnica, salários equivalentes, etc. Mas ainda dá a opção de um plebiscito para os próprios professores e alunos para referendar isto, se entenderem, para ensejar o debate se a federalização interessa ou não. Mas a ideia é federalizar para que esses recursos sejam dedicados a quem? A quem o Paraná deve cuidar, que é o ensino de 2º grau. Está explícito, né, essa proposta no plano de governo do senhor, a federalização das universidades. Certo. Está muito claro isso. Aqui em Maringá, tivemos a eleição para a reitoria recentemente, venceu o professor Júlio Santiago, e ele disse em entrevista à TV Terceiro Milênio, tive a oportunidade de conversar com ele, ele foi muito claro que não faz parte dos planos dele, portanto da reitoria que vai assumir, a proposta de federalização. A gente tem alguns movimentos dentro da Universidade Estadual de Maringá, algumas pessoas que defendem, a gente sabe que o atual vice-reitor, ele é adepto a esta ideia, mas o que venceu a eleição não é adepto. Como é que o senhor pretenderia, aí, se caso for eleito, negociar com essas frentes, né, que não concordam com a federalização? Sabe, eu estou lendo um livro do jurista italiano Norberto Bobbio, Elogio da Serenidade. Mas é com conversa, né? São das teses e das antíteses que surgem as sínteses. Agora, a partir do momento que eu tenho convicção que o magnífico reitor que foi eleito quer o melhor para a educação e o melhor para a sociedade. Se ficar provado por A mais B que o salário do professor da federal é maior do que o do estadual, se a verba que as universidades federais têm são maiores que a universidade estadual, se as condições de ensino, pesquisa e publicações são maiores, se a colocação das universidades federais são N vezes superiores no ranking, não. Quem é que pode ser contra? Alguém seria contra se ficasse comprovado? Porque contra fatos concretos não há argumento. Então, por isso nós submeteríamos a um plebiscito, faríamos debate na universidade e a própria comunidade, em última análise, poderia decidir, mas ensejaríamos esse debate. Quanto ganha um professor na federal, quanto ganha na estadual? Qual é a gama de produção técnica e científica de uma universidade estadual e de uma federal? Qual é a verba que se tem? Quais são as condições? E daí a comunidade pode decidir. Seguramente é academia, é esclarecido, e aí o reitor, me desculpe, teria que se curvar diante da vontade, desde que isto fosse articulado politicamente com deputados, com ministro, com um governo sério, transparente, e que a União nos recebesse de braços abertos. E esse dinheiro que sobraria aqui seria investido aonde? Tornar a escola alegre, e daí o prazer de ensinar, na remuneração de professores do 2º grau, deixar a escola bonita, contratar mais. É perfeito, se fosse possível. O problema é convencer a União, que jogou esse abacaxi para cá, e não vai querer assumir isso, que é uma responsabilidade da Constituição dela.